Oi, gente, boa noite. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto um pouco delicado, né? Sobre um livro que eu tô lendo, né? Fala muito sobre a transição planetária. O livro não é sobre isso, mas aborda esse assunto, que eu já vim aqui falar várias vezes sobre a transição planetária. Gente, a espiritualidade superior, né? Como eu não gosto de falar, eu gosto de falar, a espiritualidade mais esclarecida está trabalhando, né? Muito duro, né? Energeticamente, no espiritual, para poder tirar as energias densas, né, da espiritualidade menos esclarecida, a inferior, né, que eu não gosto de falar assim, da crosta terrestre. Então eles estão usando de todas as artimanhas para ficar, como eu vou dizer, com ligações aos encarnados, porque quanto mais encarnado tiver em baixa vibração, mais difícil fica a espiritualidade mais esclarecida tirar, né, a espiritualidade menos esclarecida da costa terrestre. Então, eles estão fazendo de tudo, usando de todas as formas, né, mais baixas possíveis para poder, como vou dizer, continuar aqui na costa terrestre, influenciando em nossas vidas, né? Na gente que está aqui na matéria, que estamos encarnados. Por mais que muitas pessoas não acreditem, isso acontece. Infelizmente acontece. E eles estão usando de algumas coisas que só Deus mesmo, né? Só Deus. Muita coisa que às vezes não adianta falar porque algumas pessoas não têm muito entendimento e pode achar que eu sou maluca. Mas enfim, mas é necessário conversar, falar, explicar, né? Como eu entendo, como eu falo aqui, é que é o meu entendimento, eu venho aqui tentar passar para vocês as coisas que eu leio, que eu estudo, da forma que eu vou entendendo, porque muitas das vezes vem passado para a gente de uma forma, né, que fica difícil o entendimento. Às vezes uma pessoa, como eu vou dizer, com menos preparo, né, espiritual, mas com vivência, né? Pode vir esclarecer as coisas da forma que ela entende, que pra gente que não tem o gabarito, vamos dizer assim, né, sobre espiritualidade, a gente entende de uma forma com umas palavras mais simples, com umas explicações mais simples, né? A gente entende melhor, porque tem gente que vem muito como eu vou dizer, na teoria, aquelas palavras difíceis, igual o espírito Joana de Ângeles é um espírito muito evoluído, né? Nossa, de uma evolução ímpar, só que ela tem a forma dela se comunicar, né? Que ela vem falando com a gente por intermédio dos seus médios, são muito difíceis, as palavras são muito difíceis. Então, nem sempre a gente entende. Então, quando a gente, às vezes é bom o espírito assim, como eu vou dizer, não mais humilde, né? Porque a Joana de Ângeles é um espírito de muita luz, mas um espírito com mais facilidade no falar, né? Um preto velho, né? Um Exu, eles vêm falando mais a nossa língua, né? Da forma que a gente entenda, que passa para a gente de uma forma mais simples, né? E não daquelas palavras mais difíceis, né? Que às vezes a gente não compreende certas palavras. Então, hoje a gente vai vir falando disso, tá? Sobre a transição planetária e como, né, os irmãos menos esclarecidos que estão aqui na costa terrestre tentam influenciar, né, de todas as formas, né, o trabalho dos medianeiros do bem, né, para quem quer ficar, né, ligado a Deus, a Jesus Cristo, que está em prol do bem, tentando ajudar o próximo, tentando se evoluir, e como eles estão fazendo, né, para influenciar tantas pessoas. Eu não sei, muita gente aqui, né? Não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo. Eu sempre falo a minha base maior é o kardecismo e tem um livro muito bom que explica isso. Aconteceu na casa espírita, né? Que é uma invasão de energias densas, de irmãos menos esclarecidos, que tentam de toda forma invadir, né, a casa espírita para poder desequilibrar os médiuns,
porque estavam fazendo um trabalho no bem, um trabalho, né, bom, que estava tendo, como vou dizer, bons resultados, como resultados ótimos. Então, a espiritualidade menos esclarecida começou a tentar, como vou dizer, prejudicar os médios, ver as imperfeições da alma dos médios e tentar influenciar eles de alguma forma, né, baixando a vibração deles. E estava sendo um trabalho difícil, porque os médios daquela casa, isso nesse livro, né, eram médios sérios, médios equilibrados, e eles estavam tentando de todas as artimanhas, de atitudes baixíssimas, né, para influenciar negativamente aqueles médiums. E tinha uma médium lá na casa muito boa, né, muito equilibrada, né? E o que acontece, como eles não tinham condições, né, de interferir no equilíbrio dela, o que eles começaram a fazer? Trabalhar o desequilíbrio das pessoas em volta dela. Aí foram para a casa dela para saber como eles poderiam agir ali, né? E na casa dela encontraram o marido dela, que o marido dela não tinha religião formada, né? Não frequentava lugar nenhum e era meio desequilibrado. O que eles fizeram? Influenciaram o marido dela a ir para a igreja. Gente, eu não tô falando mal da igreja, pelo amor de Deus, eu só tô falando o que aconteceu no livro. E botaram eles lá dentro, botou ele, né, no caso o marido dessa médium, dentro da igreja, como vou dizer, e fizeram uma lavagem cerebral nele para ele ficar desequilibrado, né? Então, no caso, quem entra dentro da igreja e não entra, né, aprendendo os ensinamentos do evangelho direito, né, sem entendimento, acabam os espíritos menos esclarecidos fazendo uma lavagem cerebral neles, e eles atacam tudo que é fora dos ensinamentos ali do evangelho, da Bíblia, né? Então o marido dela começou a atacar ela, porque para ele a igreja, o evangelho da igreja evangélica era o certo. E começou de todas as formas a atacar ela, tanto que os irmãos e menos esclarecidos conseguiram desequilibrar ela e fazer a energia dela baixar. Que aí foi quando eles começaram a influenciar para poder ter acesso dentro do centro espírita. Esse livro é muito bom, que as pessoas, ao ler ele, vão entender o que eu estou querendo falar. Eu já li esse livro há muitos anos, li até 2 vezes, mas eu não estou lendo esse livro mais. Eu estou lendo um outro livro que também fala mais ou menos dessas coisas e fala muito sobre os Exus, né? O trabalho dos Exus lá na espiritualidade em prol do bem, né? Do equilíbrio energético das crostas terrestres e do mundo aqui material, porque muita gente acha que Exu é demônio. Gente, Exu não é demônio. Exu é cobrador de karma, Exu trabalha para o bem, Exu trabalha para Deus também, né? Porque nada aqui na Terra existe sem a permissão de Deus, né? E Exu protege, Exu ajuda, mas também quando ele tem que puxar a orelha, ele puxa, né? Quando ele tem que puxar o tapete do filho dele, ele puxa também, se o filho dele estiver errado. Então, gente, a gente tem que ter consciência, Exu não é demônio, ele é cobrador de karma, tá? Então, a gente também tem que ficar prestando atenção como a gente vai lidar com o Exu, porque tem muita gente que lida com o Exu como eu vou dizer, como assim, vou pegar essa entidade aqui, vou começar a alimentar ela para ela, né, me dar bens financeiros. Não é assim, tá? A Exu é amigo nosso, né? É uma espiritualidade que está ali para nos ajudar, para nos proteger, né? Eu vejo por mim, eu fui muito ajudada por eles, estou muito protegida, graças a Deus, por eles estarem na minha vida e me proteger, e puxam a minha orelha, né? Faz eu me afastar de gente negativa que não tem nada a agregar nos meus caminhos, tá? Eles também fazem eu lapidar minhas condutas morais, porque eu também não sou perfeita, como eu falo aqui, eu não sou perfeita, eu tenho minhas particularidades que fazem eu baixar muito a minha vibração, e eles me ajudam e puxam minha orelha em relação a isso também, tá? Então não vem achar que Exu é barganhar Exu, de comer, que eles vão te dar tudo que você quer, sem mudança de comportamento, sem conduta moral, que não vai. Pode funcionar até um tempo, depois eles vêm, né, cobrando mudança de comportamento, porque Exu, né, eles estão numa evolução tão grande, né, e os que estão começando agora, os espíritos menos esclarecidos, porque tem muitos espíritos que fazem muita coisa errada, né, e quando desencarnam, eles, né, vão, como disse, são classificados Exus.
E quando eles são classificados Exus, eles começam a adquirir conhecimento com os outros Exus mais esclarecidos, né? E eles começam a escolher ser direcionado para os médios, né, para as pessoas encarnadas aqui para proteção. Então, por mais que eles comecem a proteger alguém, a pessoa começa, né, com essa troca, pedindo as coisas a eles, e eles estão tendo esclarecimento lá no espiritual, né? E eles vão, com o tempo, acordar para a vida e ver que eles não têm que ficar, como vou dizer, alimentando o seu ego, alimentando a sua vaidade, não. Uma hora eles acordam, tá? Porque lá do outro lado eles são puxados a orelha também. Da mesma forma que eles puxam a orelha daqui, da gente, eles também são puxados a orelha lá. Então, quem não ajuda, né, o Exu aqui e usa ele como uma moeda de troca, né, vamos assim dizer, barganhar, como se fala, lá do outro lado, eles estão aprendendo e eles vão começar a se dar conta de como eles estão sendo tratados, né, e começar a reagir, né, infelizmente. Então, gente, vamos começar a ver Exu como uma entidade de luz, né, porque eles são os únicos guias, né, os guardiões que têm condições, né, energéticas de ir lá no submundo, resgatar irmãozinhos na crosta terrestre mais densa que tem. Então eles são, como eu vou dizer, uns guias muito importantes na lei do karma e para os trabalhos de Deus, tá? Eles não são o que os outros às vezes têm botado por aí, não. E nesse livro ensina muito sobre isso também, né? Eu já li uns livros que falavam sobre isso, né? E esse livro que eu tô lendo, né, Os Guardiões da Verdade, fala muito sobre isso. E eles falam sobre os ataques dos templos religiosos. Ultimamente tem acontecido muito, tá? Tem muitos templos religiosos que realmente trabalham no intuito do bem, né, do esclarecimento do próximo, né, das limpezas espirituais, dos miasmas, das larvas espirituais que alguém nos manda ou a gente, né, atrai para o nosso campo energético por nossa vibração, quando a gente está muito negativo. Mas o que acontece? Mesmo que a gente esteja frequentando um templo religioso, a gente precisa da reforma íntima. Muitas pessoas não se dão conta disso. Aí fica aquele círculo vicioso. A pessoa vai no terreiro, vai na igreja, vai, né, no centro espírita, faz aquela limpeza espiritual, depois volta para casa, mas continua a mesma pessoa de sempre. Não faz aquela reforma íntima, não se dá o trabalho, né, de trabalhar o interno. E aí os irmãozinhos que estão perturbando, quando não são encaminhados, retornam, né, com mais força, com mais raiva e às vezes até com mais companhias, né. Mas aqui nesse livro eles falam muito disso, que tem algumas casas, né, alguns templos religiosos, né. Eu tô falando, gente, de todos os templos religiosos. Eu não tô, né, falando só de um. Tô falando de centros espíritas, de terreiros, de candomblé, de umbanda, de igrejas católicas, estou falando de igrejas evangélicas também, estou falando de todos os templos, estou abrangendo aqui todos os templos religiosos, porque esse livro fala de todos os templos religiosos, tá? E os irmãozinhos menos esclarecidos, os inferiores, vamos assim dizer, para mais o melhor entendimento, eles vão, né, tentar invadir, alguns já estão até conseguindo invadir esses templos religiosos. Por quê? Porque muitos dos dirigentes desses templos religiosos, por mais que estão ali fazendo boa ação, eles alimentam a vaidade, alimentam o poder, né? E o controle, a manipulação da assistência, né? E dos trabalhadores lá dentro. Então, alimentar o poder, a manipulação, o controle, né, e a vaidade de alguns dirigentes dos templos religiosos está fazendo, né, abrindo portas para esses irmãos menos esclarecidos, né, vamos dizer assim, os trevosos, se infiltrarem nos centros espíritas, nos centros de mesa branca, nos terreiros de candomblé, de umbanda, nas igrejas católicas, né, nas igrejas evangélicas. O próprio dirigente estão abrindo portas, né, para isso, dessa forma. Tá? Não são todos, gente, não estou generalizando aqui, tá? Pelo amor de Deus. Mas muitos estão caindo no erro por aí,
né? Porque acham que só porque estão ali de frente, né? Aconselhando, dirigindo e manipulando aquelas pessoas, acham que estão com poder na mão, acham que estão certo e que não estão com necessidade daquela reforma íntima, por engano, né? Quanto mais a gente souber, mais a gente, né, é cobrado. Então, as pessoas que mais estão ali na frente, elas têm que ser exemplo das outras. Então, elas têm que estar com a conduta moral tinindo e o caráter mais lapidado possível, porque por mais que eles são seres humanos e a gente não pode, né, idolatrá-los e botar eles em cima de um pedestal, mas eles têm que ter consciência que precisam, né, ter uma conduta moral boa e um caráter lapidado para poder dar exemplo para os irmãos, né, de trabalho e também para assistência, né. E aqui também fala que quando em si não é o dirigente, né, que está no erro e esses irmãos trevosos conseguem se infiltrarem dentro, né, desses templos religiosos, às vezes são os médios da casa, né, ou os médios da casa espírita ou dos terreiros de Umbanda e de Candomblé, ou da igreja, que na igreja eles vê como membros, né, ou do pessoal da igreja católica, que eu não sei como fala, né. Cada pessoa tem as suas imperfeições da alma, né. Desculpa. Então a gente tem que trabalhar muito isso para a gente não deixar, não abrir portas, né? Quando a gente trabalha em algum lugar, não abrir porta para os irmãos menos esclarecidos, né? Os trevosos, se infiltrarem no trabalho do bem. Porque às vezes eles são tão, como eu vou dizer, artilosos, que eles se infiltram no trabalho, né? Faz aquela obsessão no médium, no dirigente da casa, né? Aquela obsessão, depois passa por uma possessão, depois vira uma simbiose, e quando se dá conta, quando vai ver, eles já estão lá trabalhando, né? Aparentemente para o bem, e quando vai ver já está botando ali todo mundo a perder o foco do trabalho, né? Porque a gente não se dá conta, porque cada médium tem as suas imperfeições, cada dirigente, né, tem suas imperfeições, né, cada membro da igreja, né, cada pastor, né, como vou dizer, pessoas que trabalham na igreja católica também, tem suas imperfeições. A gente, no particular, no nosso íntimo, a gente tem as nossas imperfeições, a gente tem pensamentos errados, a gente tem condutas erradas, aqueles negócios que a gente faz e acha que ninguém tá vendo, mas o espiritual tá vendo. Então, essas coisas que abrem portas para as outras pessoas, entendeu? Influenciar. Para outras pessoas, que eu digo assim, os irmãozinhos menos esclarecidos, nos influenciar, nos fazer elo com a gente e se infiltrar, né, nesses templos religiosos para fazer uma arruaça lá dentro. Deixa eu ler aqui para ver se eu não me perdi nada. Então, eu vim aqui hoje falar sobre isso, que a gente precisa muito ter conduta moral, né? Indiferente se a gente é dirigente de algum templo religioso, indiferente se a gente é algum membro, né, de alguma corrente religiosa, a gente tem que trabalhar essa conduta moral, né, para melhorar. A gente tem que ir lapidando o nosso caráter, né, e ajudar a assistência, no caso, a se melhorar também. Porque não adianta, a assistência vai lá uma semana, faz o tratamento, volta para casa, mas continua com a mesma conduta de todos os dias, né? Falando mal do vizinho, xingando, fazendo fofoca, fazendo intriga na vida dos outros, né? Xingando o marido, brigando o tempo todo com os filhos. Adianta o quê? Você vai lá, o médium gasta a energia dele, né, trabalhando em cima de você, tentando te ajudar. Você sai de lá e esquece tudo que o guia às vezes falou para você, o conselho que o guia deu. A gente tem que levar muito a sério quando a gente vai em um terreiro, ou quando a gente vai em uma casa espírita, né, ou até mesmo na igreja, prestar atenção nos conselhos que a gente escuta, né, tanto dos dirigentes, né, ou de um médium incorporado por um guia,
ou de alguém na igreja, né, manifestado o Espírito Santo que te dá um conselho, é muito importante a gente prestar bastante atenção e seguir o conselho, porque ali existe uma conexão espiritual e o espiritual sabe muita coisa da gente que às vezes a gente nem mesmo se deu conta, né? Às vezes a gente fala alguma coisa para a pessoa, intuída por um guia, ou na igreja, como fala o Espírito Santo, né? E a pessoa fica ali, se enche de lágrimas, né? Porque sentiu tocar aquela coisa no coração, mas quando sai ali do templo religioso, esquece o que foi falado, esquece aquela emoção que sentiu no momento, e vida que segue, continua com as mesmas condutas e não tenta aquela reforma, não tenta aquela mudança. E outra coisa também que eu queria falar aqui com vocês, que é complicado, né? Eu acho engraçado, eu falo muito por mim, eu vejo muita coisa, eu sou intuída de vez em falar muita coisa para as outras pessoas, né? Antigamente eu tinha medo, eu tinha receio, hoje em dia não. Eu falo, acredite quem quiser, eu não tô nem aí, pelo menos a minha parte eu fiz. Mas a gente tem que ver que tem muitas pessoas que julgam e criticam. Por quê? Porque eu sou espiritualista, né? Espírita, como quiser falar. Eu sou uma pessoa que eu me considero universalista. Eu amo o kardecismo, né? A doutrina kardecista. Eu me baseio muito nessa doutrina. Mas eu também gosto da Umbanda e do Candomblé. Sou mais adepto à Umbanda, né? O Candomblé ainda tem minhas particularidades que eu não concordo, né? Mas então eu abracei a Umbanda como também uma religião muito boa, que eu confio, que trabalha muito a humildade da pessoa também, né? E lá a gente trabalha com as pombagiras, com os pretos velhos, com os caboclos, com os ciganos, né? Com os herês, os boiadeiros, os marinheiros, e também a gente trabalha com os orixás, só que os orixás normalmente não incorporam, só trabalha com falangeiros. Aí o que acontece? Se eu vejo alguma coisa, né, ou sou intuída de alguma coisa para falar com a pessoa e vou lá e falo, é do demônio. Porque eu trabalho com pombagira, com Exu, é do demônio. Então, se a coisa acontece na vida da pessoa, eu que chorei praga. Eu acho isso um absurdo. Agora, se a pessoa vai dentro de um templo religioso, né, numa igreja evangélica, a pessoa, né, teve aquela comunhão lá com o Espírito Santo, teve aquela visão que Deus deu a ela, vai lá e fala coisa pra você, aí é de Deus. Qual a diferença? Gente, o Espírito Santo é uma energia tão sutil, né? Mas tão sutil. Não é que eu não acredite no Espírito Santo, eu acredito também no Espírito Santo, mas ele jamais vai vir em uma pessoa para se manifestar. Não vai, porque a gente é muito podre. A gente tem uma energia tão densa que a gente não vai conseguir nunca sentir o Espírito Santo. Não é porque ele é incapaz de fazer isso, é porque a gente tem a energia densa. Então você acha que quem está lá no templo religioso, né, no caso a igreja, te intuindo para você falar com as pessoas, ter visões, é os seus guardiões. Só que lá eles vão se apresentar para você da forma que você tem entendimento, né? Como você acredita que é anjos falando com você e que é o Espírito Santo falando com você, ele vai fazer você acreditar nisso, entendeu? Porque o seu entendimento é esse. Agora, se você está no terreiro de Umbanda, se você está no terreiro de Candomblé, ele vai se apresentar com a sua pombagira, com o seu Exu, porque você tem entendimento disso. Igual no kardecismo fala muito disso, tem muitos médios assim também no kardecismo, tem esse preconceito em todas as religiões, gente. Não é só na igreja evangélica não, tá? E nesse livro que eu tô lendo, Os Guardiões da Verdade, fala. Eu li outro livro, Pombagiras e Exus, Guardiões do Amor, eu acho que uma coisa assim, que fala muito de Maria Mulambo. E ela se apresentava com outro nome para médium dentro do centro kardecista. Por quê? Porque a médium era assim e não aceitava os guias da Umbanda, né? Então ela se apresentava para médium, né? Essa Maria Mulambo se apresentava para essa moça, né? Com outro nome e com outra fisionomia, porque a mulher não queria aceitar os guias da Umbanda, tinha preconceito. Então ela sempre se apresentou
como vou dizer, materializada, porque a moça era vidente, né? E falava, né, da forma que a moça entendia, porque ela não ia se apresentar como Maria Mulambo, já que ela não aceitava os guias da Umbanda. Então vai muito do entendimento da pessoa. Exu é inteligente pra caramba, Exu vai se apresentar pra você da forma que você entende. Então, se você tá dentro da igreja evangélica, ele vai se apresentar pra você como um Espírito Santo. Mas não quer dizer que você tá recebendo o Espírito Santo, porque não vai, gente, me desculpa, mas não vai mesmo. Aqui no planeta Terra não tem ninguém capacitado, tenho certeza, porque ninguém é melhor do que ninguém aqui para receber o Espírito Santo em corpo em si e dar uma mensagem para outra pessoa, porque a gente é muito podre por dentro, a gente tem energia muito densa ainda, não tem como. A única energia mais parecida com a gente é a dos Exus, que são as entidades mais presas na matéria. Por isso que eles têm, né, a capacidade de ir no submundo, lá bem no submundo mesmo. E outra coisa, os preto velho, tem muito preto velho mandingueiro que também vai lá no submundo, né? Porque eles trabalham junto com... Tem muito preto velho que trabalha junto com o Exu. E o meu preto velho trabalha junto com o meu Exu. Então eles vão muito lá no submundo junto. Porque o meu preto velho e o meu Exu trabalham encaminhando almas. Então, se eles tiverem que resgatar alguém lá no submundo, nas zonas umbralinas, eles vão, porque eles podem, entendeu? Então, gente, a gente tem que ter mais discernimento e parar de julgar o que a gente não conhece, né? Prestar atenção na nossa conduta moral, que isso é muito importante, né? E vamos tomar cuidado com qual casa religiosa a gente está frequentando, porque tem casas que a gente entra, né, para receber uma bênção, para receber uma ajuda, e quando você sai pior do que você entrou. Pode ter certeza que ali tem alguma coisa errada, né? Porque por mais que aparentemente olhando a gente não vê nada, né? Os dirigentes, as pessoas que trabalham ali na corrente também não percebem nada, mas tem muitas casas que estão sendo atacadas espiritualmente, né, pelas energias densas, mais baixas ainda, em prol de atrapalhar o trabalho do bem ali dentro. Por mais que o intuito às vezes seja, né, trabalhar para o bem, mas acaba se desviando um pouco por causa da vaidade, né, do sentimento de ter poder nas mãos, de controle, né, de manipulação, a pessoa, né, acaba abaixando a guarda, né, e esses espíritos trevosos, né, aproveitam da oportunidade para atrapalhar o trabalho. Então, gente, os líderes religiosos vão prestar bastante atenção, né, em como vocês estão trabalhando, se vocês realmente estão, né, fazendo aquela reforma íntima, tenta avaliar, reavaliar, né, qual é o intuito do trabalho, né? Não só os líderes religiosos, mas as pessoas que estão ali na corrente, né, mediúnica, as pessoas que trabalham também na igreja evangélica, nos terreiros, né, nos centros espíritas. Vamos nos conscientizar o porquê a gente está ali, né? Como eu falo, aqui o ensinamento é para mim também, tá, gente? A gente tem que aprender a trabalhar muito a nossa humildade, muito, mas muito mesmo, pra gente nunca deixar, né, a nossa ambição, o nosso sentimento de poder, de ser famoso, de vaidade, de controle, de manipulação, passar por cima da nossa vontade de ajudar e da nossa humildade, né? Porque senão as coisas desandam. E as coisas desandando, a gente só tá abrindo portas, né, para irmãozinho menos esclarecido. Então hoje a conversa que eu vim ter com vocês hoje foi essa. Vamos prestar atenção no que a gente está alimentando, qual o nosso verdadeiro intuito em fazer a caridade. Se é realmente fazer porque a gente se sente satisfeito com aquilo, que a gente está no caminho certo da nossa evolução e que a gente quer o bem do próximo e a gente quer trabalhar a nossa humildade, a gente quer trabalhar na caridade, ou é para, né, nos satisfazer o nosso ego, a nossa vaidade, né, sentir o poder nas mãos, né, o controle e a manipulação das pessoas à nossa volta, né, porque a gente tem que prestar muita atenção nisso, senão a gente cai. Tá? E se cair depois para levantar é mais complicado. Então vamos trabalhar essa, né, energia aí dentro da gente pra gente não sucumbir, né? É assim que fala. A gente não sucumbir no erro, né? E
e tentar ver, né, se a nossa corrente mediúnica, né, também está trabalhando em prol as nossas coisas, para a gente junto trabalhar esse interno aí de todo mundo, para a gente não se perder no erro, né? Como eu falo, para mim também é isso, tá, gente? Então, obrigado por quem chegou até aqui e até o próximo vídeo.